Diante de um idoso com um quadro de psicose, no que é que nós devemos pensar? Como devemos investigar? É sobre isso que a gente vai abordar nesse novo episódio do podcast aqui de Geri-Class. Roda a vinheta! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do Geri-Class. E dessa vez a gente vai abordar um tema que também muita gente vinha pedindo. A gente vai falar sobre psicoses no idoso. O que é que a gente pode pensar, como a gente deve investigar? Rafa? E a gente tem agora, para isso, um convidado especialíssimo que já esteve presente aqui inúmeras vezes, né? É o nosso querido Rodrigo Silva, isso. Faltou, eu ia dizer uma palavra que eu não posso dizer. Ia dizer um apelido. É o apelido dele. Rodrigo Silva, que é professor lá na Universidade Federal, né, daqui de Recife, na cadeira de psicogeriatria. Preceptor, né? Isso, professor da residência médica de psiquiatria. Residência de psiquiatria. E a gente roda lá, quando eu fui residente do Hospital das Clínicas, e rodei lá com o Rodrigo alguns anos atrás. Rodrigo, depois eu digo a nota dele, em particular. Rodrigo coordena o ambulatório de psicogeriatria lá da Universidade Federal de Pernambuco, isso. né? E Rodrigo, só para lembrar vocês, Rodrigo já esteve aqui conosco em outros episódios muito bons. Foi Rodrigo falou sobre depressão no idoso. E teve outro que eu esqueci agora. Manejo de BPSD. BPSD, porque quem não sabe, esse é o 42º episódio do Geri-Class. É isso aí, a gente já está com 42 episódios contando com esse. Lembra que antes a gente tinha na plataforma o Envelhecer com Saúde e agora a gente mudou, já está no 12º episódio, nessa segunda temporada do Geri-Class, não é isso? Muito bem. Então, vê só. Certamente esse é um episódio que Rafa vai trazer alguns dos causos dele. Eu tenho umas duas coisas para contar. Mas a gente, primeiro de tudo, Rodrigo, eu queria que você nos ajudasse aqui a esclarecer. A gente falou aqui psicose no idoso. Primeiro de tudo, o que é psicose? O que é que a gente deve chamar de psicose? Quais são os sintomas psicóticos que uma pessoa pode apresentar? Então, primeiramente, agradecer a você, Daniel, você, Rafa, pelo convite, né? É sempre um prazer estar aqui falando. E agora no Geri-Class, né? Na segunda temporada. No Geri-Class, gostei. Ficou melhor, bicho. Eu acho que eu vou mudar a pronúncia. Então, esse é um tema super importante, né? Quando a gente fala de psicose, né? O termo psicose, a definição de psicose é uma coisa assim que você vai ver várias definições diferentes. Se você vai para psicodinâmica, para fenomenologia, para os manuais diagnósticos, né? Muitas pessoas vão definir psicose como sendo uma perda do contato com a realidade, uma perda do contato do paciente, daquela pessoa com o tempo e com o espaço. O DSM-5, que é o manual que a gente utiliza, né, do manual dos transtornos mentais, define psicose como uma alteração profunda da pessoa, da personalidade, da vivência da pessoa, que você pode conter dentro do conceito da psicose os delírios, as alucinações, as alterações da linguagem, alterações do comportamento, um comportamento desorganizado e os sintomas negativos da psicose, né? Então, isso que é que classicamente, né, enfim, no DSM-5 traz como sendo os sintomas psicóticos. Na psicogeriatria, nas demências, a gente vai falar sobre isso, nas demências, nas psicoses de início tardio, o que é o carro-chefe que a gente mais vai estar avaliando são os delírios e as alucinações, porque a gente vai discutir sobre isso na psicose de início muito tardio, por exemplo, você vai ter muito pouca alteração, você vai ter muito pouco sintoma negativo, muito pouca alteração da forma do pensamento. O que seria, então, sintoma negativo? O sintoma negativo seria a abulia, seria a avolia, a anedonia, é aquele paciente que vai estar com embotamento afetivo. A gente vê muito isso nos pacientes com esquizofrenia de forma geral, de início precoce, né? Na esquizofrenia no adulto jovem, né? Às vezes no adolescente pode acontecer. Então você vai ter alterações, muitas vezes do juízo de realidade, alterações da senso-percepção e vai ter muitas vezes uma alteração do afeto. O paciente vai estar com o afeto embotado, ele vai estar com a avolia, ele vai estar com esses sintomas negativos que muitas vezes vão ser mais difíceis de tratar do que os sintomas positivos.
quando a gente fala de sintomas positivos, a gente está falando dos delírios e das alucinações. E muitas vezes do comportamento também. Que de positivo não tem dentro nada, do sintoma né? positivo também entra o comportamento desorganizado. A gente antigamente tinha uma forma da esquizofrenia, um subtipo, que a gente chamava de a esquizofrenia herbefrênica, né? Que era marcada pela desorganização perceptual, a desorganização do pensamento, a desorganização do comportamento. Então, a gente na psicogeriatria, o que a gente vai enfocar muito é nos delírios e nas alucinações. Delírios e alucinações. Então, perfeito. Então, psicose é uma cisão da realidade, Sim. né? Tá ali vendo ou falando coisas que não condizem com a realidade. E os sintomas psicóticos principais que a gente vai falar aqui no idoso, que o idoso com psicose apresenta delírios e alucinações. Isso, né? Que não é que são os únicos sintomas que a gente vai ter na psicose, mas no idoso, predominantes. o que vai predominar vão ser os delírios e as alucinações. Eu tenho uma pergunta. O filme de Alfred Hitchcock, Psicose, ele foi bem feito, estava certo, era uma psicose mesmo. Rafa, Ou você eu não nunca vi. assistiu? Então fica aí. Eu só vi a parte do... É. A musiquinha, nunca vi. Tá, tudo bem, tá bom. Então depois a gente assiste. Eu creio que tu já ia emendar com o primeiro caos teu Não, aí. eu tenho, mas eu posso falar dessa. Mas, então, quando a gente tem um paciente com um idoso que chega pra gente com o paciente ou a família relatando que ele tem falado coisas que não condizem com a realidade, né? Ele tem tido delírios, né? Ou ele tem visto ou ouvido coisas que não condizem com a realidade, a alucinação visual ou auditiva. Quais são as possibilidades diagnósticas? O que é que a gente deve pensar, né? Me conta aí, Rodrigo, o que é que deve sempre a gente ter em mente? Como é o raciocínio, né? Como é que começa esse raciocínio? Como é que é o raciocínio, os diagnósticos diferenciais possíveis? Então, o idoso que chega pra gente, Rafa, Daniel, com sintomas psicóticos, com delírios, com alucinações ou com ambos, a gente vai dizer que aquele idoso tem uma síndrome psicótica. Como o próprio nome diz, síndrome é o conjunto de sinais e sintomas. Certo. Partindo dessa síndrome, a gente vai ter que avaliar qual que é a causa, qual que é a etiologia daquela síndrome, né? Então, a gente diz que no idoso a gente tem um mecanismo, né, mnemônico de falar, que a gente vai ter os 6 Ds da psicose. 6 Ds porque a gente vai ter algumas condições que a gente vai ter que sempre estar em mente pensando se aquela psicose é uma psicose primária, se é uma psicose secundária. Cerca de 60% das psicoses no idoso, alguns lugares falam até números maiores que isso, mas então 60% a 70% das psicoses no idoso vão ser psicoses secundárias. Isso é uma informação muito importante, Rodrigo, e eu acho que eu quero fazer essa intervenção aqui para frisar isso, o quanto isso é significativo. Porque 60% das vezes é primário. Não. Secundário. 30% a 40% é primário. 30% a 40% é primário. Quando fala primário, aí tá entrando os transtornos psicóticos, que a gente vai destrinchar, Isso. e os transtornos de humor. Exato. Então, veja, se eu tenho 40% primário, 60% é secundário. Então, isso é muito significativo, porque eu preciso investigar uma causa, né? Eu preciso entender por que aquilo está acontecendo e não simplesmente tomar aquilo como uma doença que acaba nela mesmo e começar a lhe tratar com psicótico. Isso é Quando você válido fala pra de primário, é um transtorno mental psiquiátrico primário. Isso. Aí a gente tá falando dos transtornos psicóticos, que a gente vai destrinchar um pouquinho mais na frente, e dos transtornos de humor, tanto depressão unipolar como depressão bipolar. Secundários, que a gente tá falando, quais são os 6 Ds, né? Então, voltando. Então, 6 Ds. O primeiro é o delírio, né? Que a gente vê que é a condição Delirium. Delirium. Não é delírio. O estado confusional agudo, né? Eu sou o fiscal da fono aqui, viu? Então, delirium, né? O estado confusional agudo é uma condição que é altamente prevalente, a gente vê dia a dia, todos os dias, né? Principalmente vocês que estão atendendo em hospital todos os dias, mas que pasmem, ainda muitas pessoas, né? Com o paciente com delírio, claramente, que é início agudo, curso flutuante, né? Por pareça que é incrível, viu? Por pareça que... Então, normalmente desencadeado por algum fenômeno, alguma causa orgânica. Sim, né? Mas sabe qual é o problema desse pessoal? Que não identifica isso? Não acompanha o Gericles. É mentira? Não é mentira. Então, assim, o que a gente vê lá no HC, eu também trabalho na interconsulta de lá, preceptório na interconsulta, então é muito comum o paciente claramente delírio e venha com uma hipótese diagnóstica, esquizofrenia.
né? Meu Psicose Deus do primária, né? Então, assim, delírio entra como um dos primeiras coisas que você tem que estar em mente, se é aquele, principalmente se o início é agudo, em dias, no máximo semanas, né? Geralmente são dias, Normalmente horas, normalmente horas, né? horas ou poucos dias. Horas ou poucos dias, né? E você vai ter esse curso flutuante, né? E você vai ter uma alteração, déficit atencional importante. importante, né? Uma atencional. E dentro dos sintomas do delírio, a psicose está lá, os delírios e alucinações, né? Então, delírio, então é outro Vamos botar D. com D maiúsculo Então, esse delírio. delirium, então outro D são drogas, toxinas e também medicações que podem vir a causar, são os psicóticos, né? Enfim, é uma série de drogas ilícitas, aí as drogas prescritas por a gente também, como por exemplo corticoide e outras drogas podem estar causando sintomas psicóticos, né? O outro D, a gente tem as diseases, né? Doenças, né? Então, doenças clínicas de forma geral que podem estar causando sintomas psicóticos. Tem até um outro acrônimo, né? Uma forma mnemônica que é o MIND, né? Metabólicas, infecciosas, neurológicas e endócrinas, né? Sempre estar atento a essas doenças que podem estar causando sintomas psicóticos, né? Então a gente já falou delírio, Então, das doenças, drogas, várias doenças várias podem se doenças apresentar clínicas. com psicose, por exemplo, lúpus pode Psicose lúpica. psicose, né? Enfim, alterações da tireoide, né? Também podem evoluir em raros casos com psicose, né? Que a gente tem que estar atento. Então aí falamos da delírio, de drogas, de doenças e vamos falar agora das demências, né? Que a gente sabe que é muito comum. E é aí As onde demências, a gente enfim, fica muito atento. todas as demências, né? Vinham acompanhadas de sintomas psicóticos, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, né? Demências, então aí entram as psicoses que seriam ditas como primárias por serem transtornos psiquiátricos primários. A depressão, tanto a depressão unipolar como a depressão bipolar, e o outro D é delusion, né? Que é delírios, né? São os transtornos delirantes do espectro da esquizofrenia, né? Então, lembrando os 6 Ds, pessoal, né? Os 6 Ds da psicose de início tardio, né? Psicose no idoso. D de delírio, D de drogas. Drogas, que é quase drugs. Eu falei drogas e drugs, aí saiu drogas, né? Drogas, ok, próximo. Ou D de drogas, D de diseases, né? Ou doenças mais ou conhecidas, doenças, né? né? D de demência. E as outras os últimos 2 Ds, a depressão e delusion, né? Esquizofrenia-like, né? Isso. Então, assim, só para dar fazer um parênteses, a gente diz que que os delírios da delusion, né, e a depressão entrariam como primário, mas se você for ver a rigor, o primário, o transtorno psicótico primário, seria a esquizofrenia, a parafrenia, o transtorno delirante persistente, que a gente vai falar um pouquinho depois sobre esses transtornos. Falando de drogas, né? As drogas, existem alguns exemplos de drogas que podem dar psicose, né? As medicações com efeito anticolinérgico, as próprias medicações utilizadas para a doença de Parkinson. Os então, agonistas, principalmente os agonistas diretos. O Prolopa também pode causar mais... Todos os antiparkinsonianos podem causar psicose, mas os agonistas dopaminérgicos estão mais associados. Mas também a amantadina pode causar, a própria levodopa pode causar psicose. Então, diante de um paciente com Parkinson que se apresenta com psicose, a gente deve sempre pensar em efeito colateral de droga. O próprio Parkinson pode levar a psicose, né? Tem uma entidade chamada psicose da doença de Parkinson. Normalmente é um paciente que tem doença de Parkinson por muitos anos, né? Mais de 7, 8 anos de doença. Né? E pode ser também uma manifestação da demência da doença de Parkinson. Perfeito. Né? Então, assim, qual é a grande lição? Então, você está diante do idoso com sintomas psicóticos, síndrome psicótica, qual que é a causa? Então, a gente vai ter que fazer um rastreio na anamnese, né, para avaliar o início dos sintomas, a gente avaliar se aquele, de fato, é o primeiro episódio psicótico do idoso, se ele, de repente, já teve atrás outros sintomas psicóticos. Vamos ter que investigar toda os antecedentes psiquiátricos daquela pessoa, se ela já teve alguma mania, hipomania, depressão anteriormente, e vamos ter que investigar clinicamente. Então, todo idoso que se manifesta para você com uma síndrome psicótica vai ter que ganhar uma ampla investigação laboratorial, semelhante ao que a gente vai utilizar na rotina de um paciente com demência, e vai ter que ganhar uma neuroimagem.
né? Então, se aquele idoso ele vai ter outros sintomas, outros sinais, né? Outros sintomas que surgiram, por exemplo, encefalite, né? Que pode vir com sons psicóticos, principalmente encefalite por NMDA, por exemplo, né? Então, você vai ter que ampliar aquela tua investigação para um LCR, enfim, ou para painel de autoanticorpos, né? Então, assim, mas todo idoso de cara vai ter que ter uma ampla investigação laboratorial e uma neuroimagem, principalmente a ressonância. Ok, perfeito. É, Rodrigo, quando a gente está falando dentre essas causas aí, demência é uma delas, e todas as demências podem evoluir com sintomas psicóticos. Existe uma demência que tem a característica de que apresenta um sintoma psicótico já desde os primeiros momentos, que é a demência com corpos de Levy. Perfeito. Né? Em que um dos sinais mais centrais do Levy é a alucinação visual. Eu tenho uma história muito boa sobre paciente com Levy. Eu sempre tenho umas historinhas, porque essa foi fantástica. Não sei se talvez eu já tenha contado aqui, mas vale a pena eu trazê-la de novo. A gente tem uma paciente que ela morava num lar geriátrico. Ela tinha sido tia de todo mundo na família e não tinha tido filhos e tal, não sei o quê. E a turma lá, para cuidar melhor dela, achou que no lar geriátrico ela ficava melhor. E eu estava vendo essa paciente e, de repente, ela estava... Aí a história era o seguinte, que ela via uma criança. Essa criança vinha, ficava com ela e ficava brincando com ela, e ela ficava conversando com a criança, mas dava um pavor nas outras pessoas, ficava todo mundo aperreado. Esse menino, que negócio danado é esse? Tem uma menina do lado dela, fala, meu Deus, Jesus Cristo. Aí começou aquela agonia, todo mundo com medo, aí disse, não, vamos fazer uma olanzapina pra ela. Aí começou a tomar 2,5 miligramas de Impregnou olanzapina. todinha. Nada. Não. Ela ficou boa. Ficou bom. Ficou boa. A criança desapareceu. Mas olha, essa criança desapareceu de uma forma, Rodrigo, ela ficou muito triste, porque agora ela estava só. Então ela ficou sozinha, triste, não queria mais saber da boneca, não brincar, não tinha motivo de ter a boneca. Disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa olanzapina e ver o que acontece. Tirou a olanzapina, a menina apareceu de novo, graças a Deus. Ressurgiu, né? Foi. E ela ficou brincando com a menina, tudo tranquilo. Isso é assim, isso pode acontecer, né? Uhum. E quando a gente fala de demência, né, é importante a gente sempre colocar na balança que a gente tem o risco dos antipsicóticos na demência, né? Risco de mortalidade, o risco de eventos cerebrovasculares, e a gente realmente vai colocar isso na balança, né? Mas, e se aquele sintoma não está trazendo sofrimento, a gente não tem nada, isso na demência. Uhum. A gente não tem indicação de tratar de fato, né? Eu- Mas nem sempre os sintomas são assim, né? Enfim, É. a gente tem alguns pacientes realmente não se incomodam, mas a gente vê que na prática a maioria dos sintomas dos pacientes vão ter o incômodo, vai trazer um sofrimento para o paciente. Eu gosto de falar muito sobre isso, que você está falando é muito interessante, até extrapolando um pouquinho para a geriatria em geral, especialmente para aquele paciente mais frágil, a gente entender que às vezes o problema, ele é um problema dependendo de como a gente encara ele, não é? Então, vai ter momentos em que a gente não vai ter medicação adequada para tratar aquela situação, muitas vezes uma própria psicose, e talvez seja mais perigoso eu dar um remédio, e que a gente vai pensar, poxa, será que isso realmente está sendo tão desastroso na vida da pessoa? Será que eu preciso ser tão intervencionista e, de repente, tratar de alguma outra forma mais conservadora? E eu acho que isso é um fato a se considerar. E só voltando para a doença com corpos de Levy, Daniel, então realmente é importante a gente entender, Essa de paciente fato... tinha Levy, né? Essa Tinha paciente Levy? tinha Não Levy. impregnou? Era Levy, não impregnou. Foi 2,5 de olanzapina. Mas impregna, viu? É. Então, em Levy é super importante a gente entender se são os psicóticos, né? Então, Levy, dentro dos 4 critérios clínicos, as alucinações visuais complexas são um deles. Então, é importante a gente entender, de fato, aquele paciente tem uma alucinação. Então, aí, o que eu vejo muitas vezes as pessoas dentro da geriatria que tem essa dificuldade, né? Ah, fulaninho tá vendo alguma coisa. Aí é importante você entender, ele tá vendo, ele aponta para alguma coisa quando ele tá... Isso você vai perguntar muitas vezes pros familiares, né? Ele aponta para alguma coisa, ele realmente parece que ele tá vendo, porque às vezes o que acontece? Às vezes a pessoa pode dizer, ó, meu pai, minha mãe viu pessoas em casa. Na verdade, ela tem um delírio de que tem pessoas na sua casa, né? E ela não tá tendo uma alucinação. Então é importante a gente diferenciar realmente se é uma alucinação, se é uma ilusão, se na verdade a alucinação é aquela, você vai ter uma percepção de um objeto que não existe, né? Enquanto a ilusão é eu achar que esse copo é alguma outra coisa, é um bicho. É uma arma, né? Bicho, uma arma, né? Então na ilusão você vai ter a tração da percepção de um objeto realmente que existe, um objeto real. Enquanto na alucinação a percepção
paciente tem essa percepção, ele está vendo Estou aquilo de vendo, fato, né? Ele está vendo. Tem o leão na minha frente Ele aqui. está vendo aquilo, né? É. Então aquilo para o paciente é real, né? Então a percepção de um objeto que não existe, né? Então é importante definir. Isso de fato é uma alucinação, porque se não é alucinação, você não vai ter um critério para Levy, né? Então é importante falar que em Levy a gente vai ter, de fato, como você falou, Daniel, é uma das demências que você vai ter os sintomas psicóticos mais presentes, tanto nas fases prodrômicas, a gente tem os critérios prodrômicos de Levy, que os sintomas psicóticos estão lá, né, como um dos critérios prodrômicos, quanto desde o início do curso da doença, em toda a doença. E é importante falar que em Levy você não vai ter só, embora a alucinação visual seja um dos critérios definidores, critérios clínicos principais, a gente não vai ter somente alucinações visuais. A gente pode ter, menos comumente, sim, alucinações auditivas, que normalmente você não vai ter elas isoladas. Geralmente vai ter as alucinações auditivas junto da alucinação visual. Você vai ter os delírios, né? Então, em Levy é muito comum as misidentification syndromes, né? Aquelas síndromes de falsa identificação. Isso. Né? Então, delírio de Capgras, né? De Fregoli, é muito comum. Então, fala aí, por exemplo, delírio de Capgras, que é um delírio muito comum nas demências de uma forma geral, né? De forma geral é comum, né? Então, em DA, eu acho que mais ou menos em torno de menos de 30%, 20%, 30% você pode ter. Em Levy é Mas chega mais a de isso 50%. tudinho, poxa. Eu acho que é mais ou menos assim. Explica aí o que é o na Capgras. DA, você vai ser menos comum, né? Mas em Levy vai ser muito mais comum Capgras. Capgras é o delírio que algum familiar seu foi substituído por impostor. Então, tu é meu irmão, né? Então, você foi substituído por impostor. Então, você não é você. Você é o impostor, né? Então, a gente diz que é dentro das misidentification syndromes, né? Então, isso vai ser muito comum em Levy. Não faz parte do critério diagnóstico, mas vai ser muito comum você ter isso na demência Outra corpus de coisa Levy. que é comum, outra forma de delírio na demência comum é a síndrome da TV, né? Em que as pessoas começam a achar que o que está aparecendo na TV passam a interagir com a TV, né? Achar que a TV está olhando para ela, a pessoa que está na TV, na imagem, está olhando para ela, passa a interagir com a Tem pessoa. um delírio quando Alguns ela chamam de começa a síndrome da acreditar. TV. Delírio da TV, né? Enfim, quando a pessoa realmente acredita que aquilo está acontecendo, passa a ser algo delirante, né? Deliroide, né? Outro tipo de delírio também comum na E demência. tem um paciente contando os casos, né? Tem uma paciente que ela sempre que ela ia assistir TV, ela tinha que botar uma roupinha. Botava roupa? Quando ela acordava, então ela não podia ir de camisola, né? Então ela tinha que trocar de roupa. Imagine pra à assistir, noite pra encontrar o começar, William acho que era Bonner quando- desajeitado. Era Ana Maria Braga de manhã e de noite, assim, ela sempre ia Alinhada. ela nunca ia pra TV desarrumada, né? E ela conversava, ela realmente acreditava que as pessoas estavam lá dentro, interagia. E essa era uma paciente que os familiares vieram com muito sofrimento, né? Mas aí eu tive que conversar com os familiares. Ela fica agoniada, ela fica preocupada. Aquilo traz um ela sofrimento. fica angustiada, não. Pra ela é um momento que, enfim, que não tem. Ela só não vai de camisola, né? E os familiares trouxeram isso com: mamãe está falando com a TV. Mas a gente tem que conversar. Qual é o sofrimento que você está trazendo pra ela? Nenhum. Talvez esteja causando pra vocês. E eu tenho que explicar que isso é normal, eu tenho que explicar que isso pode acontecer e que Nessa essa paciente não deve ser medicada. Se ela tivesse agitada, se ela tivesse agressiva, a gente podia avaliar. Posso desligar a TV? Posso tirar a TV? Se é um programa que causa mais agitação para ela, a gente pode tirar esse programa. E se mesmo assim, com todas as medidas comportamentais, você não tem sucesso, aí sim que você vai medicar esse sintoma na demência. Eu tive uma paciente que um violoncelista compôs para ela uma música exclusiva, porque ele estava apaixonado. Só que o detalhe é que ele estava no Instagram da Dinamarca compondo a música para ela, na visão dela. Então, ela olhava para o Instagram, ela ficava passando lá e ficava vendo a coisa dele, e ela dizia, não, ele fez essa música para mim. Ela se apaixonava por ele, completamente apaixonado. O cara era um Violoncelista. Violoncelista, exato. E aí ela ficava louca, se arrumava para olhar o Instagram. Que assim, o cara tocava... Tem um delírio, ela tem que ter realmente a crença de que ele fez aquilo pra ela e tem que ter uma coisa mais... Quer ver um outro tipo de delírio em pacientes com demência? É a tal da síndrome de Otelo,
né? Síndrome de Otelo, que é o Delírio de delírio de ciúmes. ciúme, né? E a gente já viu, a gente vê isso muito na prática. Muito. Na minha família, meu avô teve um síndrome de Otelo com minha avó, porque colocou na cabeça que minha avó estava tendo um caso com um motorista. Então, e isso é muito comum de E traz acontecer. sofrimento muito grande. É, Um isso sofrimento é. muito grande para os É, familiares. síndrome de Otelo. Então, passa a achar que qualquer movimento, qualquer atitude que o cônjuge faça, ele interpreta aquilo como sendo um sinal de que está traindo. Então, assim, na demência a gente pode ter realmente vários sintomas psicóticos, né? Enfim, tanto delírio como as alucinações e dos delírios dos mais variados possíveis. Mas, de fato, o mais comum é esse delírio de roubo, esse delírio de que a casa não é a casa dele, ele não está na casa dele, né? E ele tem essa crença que foi tirado da casa dele, né? Pode ter várias modalidades de delírio, né? Mas, em geral, como é que a gente pode diferenciar o delírio da demência do delírio do transtorno psicótico primário? Isso é uma dica ouro. Quero que você preste bastante Isso Eu atenção. vou nem não é. chamar de dica, eu vou chamar de aprendizado agora. Isso quando a gente vai ver os estudos, a gente é importante entender que isso não é algo patognomônico. Que eu vou dizer, se é dessa forma, é demência. Se é essa forma, é psicose primária. Mas, em geral, na demência, o delírio vai ser menos estruturado, vai ser menos sistematizado. No transtorno psicótico primário, em geral, você vai ter uma sistematização do delírio maior. Então, a pessoa tá querendo perseguir, porque de repente eu vi que ela tá alinhada com o FBI Deixa eu te dizer e com um a exemplo. KGB, com a KGB, e que de repente eles fizeram isso, e você tá com um relógio que significa que eles vão entrar agora para fazer algo. Então, tem uma sistematização maior. Ele é mais complexo. Mais estruturado. Enquanto no delírio É uma história mais bem demência, contada. é uma É uma história- história mais bem contada. boa. Enquanto no A pessoa delírio... quase acredita, né? Mas algumas pessoas... Menino do céu, KGB aqui. Então, na demência, em geral, vai ser menos estruturado, vai ser menos É sistematizado. um Então, delírio aquela coisa, sem então, muito pé nem cabeça, né? então, aquela coisa, né, Daniel? Então, às vezes, o delírio na demência, a gente entende como sendo delírio secundário. Muitas vezes, aquele déficit cognitivo. Então, eu tô aqui, né, com o meu celular. Então, eu coloquei o celular aqui, não lembro do que eu coloquei. Então, muitas vezes, isso não é bem assim, mas eu explico muitas vezes para os pacientes e para os familiares isso. É como se fosse o mecanismo do cérebro, né? Então, eu não lembro onde colocou. Então, Daniel, você roubou o meu celular. E eu passo a ter uma crença de que, de fato, uma crença que eu não consigo remover, quando eu faço teste de realidade, eu não consigo remover do contrário, e de que você roubou o celular, né? Mas, em geral, eu não faço essa sistematização. Aquilo que eu falei antes, aquela sistematização de como isso aconteceu. Você não estrutura, você Daniel não conta roubou essa história bem contada. Daniel roubou meu celular, né? Então, não vou falar mais que isso. Isso, gente, só reafirmando, isso não é patognomônico, tá? É uma Mas pista, é uma né? pista para realmente a gente entender como é que os delírios vão acontecendo. E aí, nas demências, Daniel, como você falou, tem muitas pessoas que acham que, por exemplo... O que é que você acha, Rafa? Na DFT, é comum ou é não comum você ter delírios de alucinações psicóticos? Veja, eu acho que é comum. E você, Na Daniel? DFT não é comum. Na DFT não é comum, Tá né? vendo aí? Então, a gente tem essa... não é comum, não tá nos critérios na Sintoma DFT. psicótico. Não tá nos critérios e, de fato, a gente não vê que não é comum, né? Na DFT é mais comum a apatia, a perda de empatia, a desinibição, né? E a gente vai ter, em alguns casos, né, alguns subtipos de DFT, principalmente na mutação do cromossomo 9, do C9 ou RF72, né? Nesses casos é que você vai ter mais sintomas danado. psicóticos, né? Peraí. Então, em geral, na DFT a gente não tem, né? Então, só pra gente... Então, pra gente revisar, né? Então, nas demências, são psicóticos, podem acontecer em qualquer fase das demências. Se acontecem inicialmente, a gente pensa muito, e principalmente se tiver alucinações, a gente vai pensar muito em Lewy, mas isso não exclui DA. DA, por ser tão comum, então a gente pode ter inicialmente, inclusive nas fases prodrômicas, os delírios. Na DA, você vai ter mais ou menos, vai ser delírio, as alucinações, por exemplo, vão ser visuais e auditivas, vão ser mais ou menos igualitárias. Você vai ter um pouquinho maior da alucinação visual, mas você vai ter muito frequente a alucinação auditiva. Então, enquanto Lewy, elas são visual aqui e auditiva aqui, em DA, isso é mais... Até porque em Levi está escrito no nome, né? É Levisuais, né? Agora, veja. Tô rindo por educação, viu? Não, mas é verdade. É importante também, pessoal, olha só, muito importante a gente não confundir na história
uma distorção de memória de um delírio. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa, por ter o prejuízo da memória, ela pode trocar uma pessoa pela outra. Contando uma história, ela troca achando que tenha sido fulano, mas ela está falando de Beltrano. E a pessoa acha que ela inventou aquela história, aquilo ali ela está delirando. Ou ela mistura as histórias, por uma distorção da memória, ela mistura duas histórias numa só, e aí quem ouve acha, isso não existiu, essa história não existiu, ela acha que está delirando. Daniel, isso é muito importante. E aí isso é uma distorção da memória e não um delírio. Isso é tão importante, Daniel, que às vezes você pergunta para o familiar, né? Seu familiar, seu pai, sua mãe, seu familiar, diz alguma coisa sem sentido, você tá querendo entender se ele tá com algum delírio, né? E aí, tem, doutor, ele fala assim, se você marcar lá, tem delírios, né? Mas tem que entender o que é que acontece, né? Então é como, ele disse que a gente foi pra Espanha mês passado, isso aconteceu há 15 anos. Há 15 né? anos, então tá isso não faz delirando. sentido, né? Então isso não é um delírio, Isso né? é uma distorção de memória. O delírio acontece quando você realmente tem uma crença que é inabalável, que é irremovível, de algo que está acontecendo, né? Então, o delírio, a gente faz esse teste de realidade nos pacientes. Deixa eu contar uma O que história. é isso? O teste de realidade você vai ter que realmente ver, na hora de você estar examinando, se de fato o paciente tem aquela crença que é irremovível, né? Você não faz isso para ficar testando. É importante, irremovível. Isso, é importante você falar para os familiares, não é para você ficar o tempo todo testando isso, fazendo isso que eu estou fazendo, não. Eu estou fazendo isso agora para saber se de fato ele tá, é um delírio, né? Então, tinha uma paciente que eu vi há um tempo, né? Um paciente que ele tinha um delírio, enfim, em relação, que ele tinha uma relação com uma pessoa de uma pessoa, um magistrado, né? Então, dizer que ele estava com uma relação com essa pessoa, né? E então, mas em algum momento não, porque eu tenho falado com ele, a gente tá pensando em morar juntos, tal. Tudo bem, mas como é que isso acontece? Como é que você se fala? Não, a gente fala pelo telefone, né? Aí eu perguntei, não, mas se você quiser, pode mostrar alguma coisa. Não, a gente se fala... ele falou inicialmente que era por mensagem, né? Não, a gente fala por telefone, né? Aí eu perguntei, você gosta de ligar para ele, pra gente, de repente, marcar, de conversar em algum momento, né? Ele disse, não pode, porque agora ele tá numa audiência, né? Tudo bem, mas será que de repente, se você ligar agora, pode ser que ele já tenha acabado, né? Será que não conseguiria falar com ele? Aí ele fez, não, mas na verdade, não sou eu que ligo, é a pessoa que me liga, né? Então, enfim, aquilo é irremovível, né? Não tem como você fazer. Então, você não tem que ficar testando com o paciente. Nós médicos, vamos fazer esse teste de realidade para saber se de fato aquilo é um delírio. Entendi. E importa você conversar com os familiares, que ele não tem que ficar testando, né? Você não vai concordar, mas também não precisa ficar discordando e batendo de frente, né? Então, se você chega um paciente, o que eu estou vendo é que tem uma criança, ou então não tem ET criança, aqui. Não tem, né? Você não tem que dizer. O que você pode fazer, às vezes, tá certo, eu acredito no que você está falando, né? Eu entendo o que você está falando, né? Ou então tem um delírio, né? Eu entendo que você está falando isso, né? Você não precisa concordar, de fato, isso está acontecendo, né? E às vezes é mudar o assunto. Muda o foco, muda o rumo da prosa. Isso principalmente na demência. Nos transtornos psicóticos primários, nem sempre isso vai acontecer. Deixa eu contar uma história, só para tu me dizer se isso é um delírio, uma confabulação ou uma psicose, certo? O meu paciente, quando ele tinha por volta dos 30 anos de idade, ele viajava muito de avião, era um voo curto de 4 ou 5 horas, não, 3 horas mais ou menos, e certa vez, num desses voos, ele subiu, andou 1 hora de avião e o avião começou a cair. Ele caiu, o motorista... Isso há muitos anos. Há muitos anos, aos 30 anos, hoje ele tem 80. Aí ele foi no meu consultório com 80, né? Ele sobreviveu, só o spoiler, né? Isso foi aos 30. Aí ele caiu e essa é a história verdadeira que a filha me contou. E os motoristas morreram imediatamente, assim e tal. Aí quando ele começou a me contar a história, ele foi me contar a história sem saber que eu já sabia, né? Aí ele disse, não, doutor, olha, porque quando eu tinha 30 anos, aconteceu o seguinte. Eu tava andando no avião e na hora que o avião ia subir, ele nem conseguiu subir direito, ele só taxiou assim, aí bateu num barranco. Na hora que bateu no barranco, o guidão machucou o motorista e eu fui lá tentar pegar ele, o piloto, né? E aí na hora que eu peguei, aí ele sangrou bem muito, eu tentei salvar, mas tinha uma cortina de fogo e aí eu não pude fazer, eu cobri meus olhos e saí todo queimado. Essa foi a história que ele contou, sabe? Aí
E a família tinha me dito essa outra história. Tinha morte imediata, o pessoal lá, foi aquela coisa toda, e nada disso tinha acontecido. E aí, o que é isso? Esse Parece paciente tem mais DA, tá? Ele tem DA já há bastante tempo. É delírio ou é confabulação, é psicose? Parece mais uma confabulação, né? Enfim, ele tem ele parece que tem uma falha naquela memória do que aconteceu de E fato. preencheu com Ele vai outra coisa. preencher de outra forma, né? Então parece mais uma confabulação. É, A família vinha muito angustiada com isso, sabe? Mas a gente tem que medicar. Eu sou, gente, mudou a história, mas como é que tá aí? Não, tá tudo tranquilo. Vamos segurar? Daqui a pouco a gente pensa. Ô, Rodrigo, Existe eu- o delírio minêmico, né? Quando o paciente às vezes ele falseia, né? Antigas memórias e começa a adquirir um cunho delirante. O delírio é quando você começa realmente a ter aquela crença que é removível que você não consegue convencê-lo do contrário. Ô, Rodrigo, e fala um pouquinho pra gente de um dos outros Ds que a gente citou aí, da depressão psicótica, né? Até porque a depressão psicótica é, inclusive, um marcador de gravidade, né? E de prognóstico, né? Sim. Na depressão. Então, a gente sempre tem que pensar nos quadros de humor, né? Quando você está dentro de um paciente idoso psicótico, né? Então, na depressão, o que é que a gente vai ter que observar? Se você tem outros sintomas além da psicose, que vão ser dentro de um quadro de transtorno de humor. Então, em geral, vai ter um curso mais insidioso e o paciente, anteriormente, ele vai começar a ter uma redução, vai estar com humor mais deprimido, vai estar com anedonia, com perda de prazer em coisas que ele tinha prazer em fazer anteriormente, né? Então, ele vai ter sintomas que vão ser, você parece que aquele paciente já vinha deprimido, e em algum momento ele vai estar psicotizando. E na depressão psicótica, o que é Nem que a tem um gente... gerúndio pra isso, né? Como? Psicotizando. Psicotizando isso. Então, o que é que você vai observar muitas vezes na depressão psicótica? A gente tem a depressão com características psicóticas que podem ser congruentes ou incongruentes com o humor. Mas comumente a gente vai encontrar são características congruentes com o humor. O que é isso? Então, um paciente deprimido que está psicótico, ele vai, em geral, ter um delírio de ruína. Um delírio nihilista, um delírio que, assim, de repente, que ele não tem mais dinheiro no banco e que ele não tem mais nenhum patrimônio e que ele não tem mais casa e que ele vai ter essa convicção. Não é assim um medo, o paciente deprimido, às vezes ele tem aquela coisa mais de menos-valia, né? Que eu não valho nada, eu não, realmente assim, tudo que eu construí não serviu de nada. É diferente, o delírio de ruína, ele tem a convicção de que ele não tem mais dinheiro do banco. Tem a convicção que o patrimônio dele não mais existe, né? Ele tem essa convicção. Delírio niilista, de que tudo já acabou. É muito comum ele ter delírio assim de que... Eu tenho um paciente que recentemente eu atendi com A gente vê com que exatamente os por isso. pacientes, que os familiares... Recentemente teve uma paciente lá no Hospital das Clínicas que a paciente tinha a crença de que os filhos dela tinham morrido, né? Que estavam mortos, né? Então, é comum às vezes a gente ter no delírio de Cotard, na síndrome de Cotard, né? De que o paciente tem uma negação de órgãos e um delírio de imortalidade, muitas vezes uma imortalidade dolorosa, né? Então é muito comum o paciente com síndrome de Cotard, ele dizer que ele não vai comer porque não passa mais nada. Teve um paciente que dizia isso. Nossa paciente. Ela não comia porque ela dizia que não adianta, porque ela não tem tá oco aqui. Tem um paciente que dizia que ele não tinha mais sangue nas veias, né? Nossa. Que o sangue dele estava todo, virou um pó, né? E às vezes é um delírio de imortalidade, né? Que ele vai ter aquela vivência que vai ser uma imortalidade dolorosa. Então é muito comum. Eu tive um paciente que ela disse o seguinte: doutor, o senhor não vai acreditar. Eu disse: o que foi? Aí ele disse: quando eu era jovenzinha, tinha 18, 19 anos, eu tinha um namorado. E doutor, ele queria coisa comigo. Eu digo: foi mesmo. Aí eu disse: mas era o quê? Ela disse: não, ele queria, o senhor sabe, né? Eu digo: sei, mas doutor, eu sei como deve se comportar uma moça de família. E certamente eu neguei. Hoje ela tem quase 80, 70 e... quase 78, 79. Aí eu disse: foi mesmo, certo. Mas o senhor não sabe, ele era vingativo. Eu não sabia, doutor. Eu não sabia. E o que foi que ele fez? Certo dia ele chegou com uma pílula e disse: toma aqui essa pílula. Eu não sabia que ele era vingativo, aceitei a pílula. Sabe o que era a pílula, doutor? Era para me matar por dentro. E eu não querer mais nada com ninguém. Desde esse dia, doutor, eu, por causa da pílula, fiquei com uma psicose, só acredita? E eu não tive mais namorado, não consegui mais viver. Agora me diga uma coisa, doutor. Quanto tempo durou o efeito dessa pílula? Porque até hoje eu não consigo
ficar boa. Rafa, isso aí não parece delírio, psicose dentro da depressão. Não era de depressão. Isso. Esse era primário sim, total. Ela tinha esquizofrenia já Sim, diagnosticada, já sim, fazia sim. risperidona, bem muito. Sim, sim. Mas esse é o exemplo da psicose. Ah, certo. Sim, É. sim. Já tinha o diagnóstico, eu já sabia. Quando ela começou a contar, eu já tinha conversado com a psiquiatra sim. dela, então eu já tinha até o spoiler antes. Ah, sim. Mas eu achei muito interessante. Então, interessante isso, né? Delírio E congruente com o humor. E na mania, como é que vai ser o delírio congruente com humor em euforia, em mania, né? É aquele paciente que tem um delírio de grandeza, um delírio de que ele é muito importante, um delírio que ele é muito rico, que ele conhece o presidente dos Estados Unidos, que ele é amigo do presidente dos Estados Unidos, né? O Eu já delírio, tive paciente que ia curar a AIDS, que ia curar o câncer. Isso. Ela dizia, doutor, eu tô escrevendo um livro, porque esse livro vai fazer a cura da AIDS, a cura do câncer, então eu não posso parar de escrever, doutor. Então, ela passava o dia todo escrevendo aquele livro. E aí, assim que eu curar o câncer, doutor, eu vim aqui. Eu disse, danos. Eu já atendi um paciente médico, empresário, dono de sapataria, dono de fábrica de sapatos, quando era residente. Aí chega a doutoranda, eu era residente, a doutoranda veio, minha gente, vocês não sabem. Eu disse, o que foi? Eu sou paciente. Ele é médico e dono de uma sapataria, tem uma concessionária, vai dar pra gente um palio, ele já disse que é um palio vermelho e um sapato pra cada um de nós. Você acredita? Eu disse, minha gente, pelo amor de Jesus. E na mania, além do delírio, né? Enfim, se for uma mania com sintomas psicóticos, ele vai estar com humor eufórico, com humor às vezes irritado, né? Expansivo. Ele vai estar com alteração da velocidade do pensamento, ele vai estar com taquipsiquismo, vai estar logorreico, né? Vai estar muitas vezes com desinibição. Ele vai estar com comportamentos de risco, sei lá. Eu lembro de uma idosa que eu atendo lá no HC, que quando ela estava em mania, ela pegava uma moto, ela alugava uma moto, saía correndo, pedia pro pessoal correr com a moto na estrada, né? Então ela alugava aqueles mototáxis, né? Motoboys, e saía correndo na estrada e pedia pros motoristas, pros motoqueiros, irem super rápido, né? Se arriscando, né? Meu Deus. E aí, às vezes, se arriscando até sexualmente, né? Falando, né? Enfim, tendo um sexo desprotegido, né? Idosos, né? Então, na mania você vai ter os sintomas psicóticos que vão ser normalmente congruentes com humor em mania, né? Com o paciente em mania, e você vai ter outras alterações que você vai ter para você fechar o diagnóstico de mania. Ô, Rodrigo, e por fim, vamos falar um pouquinho sobre uma das outras causas, um dos outros Ds aí, que é a psicose de início tardio dentro do espectro da esquizofrenia-like, né? Conta aí pra gente. Na verdade, esquizofrenia pode surgir depois de 60 anos de idade? Esclarece aí pro pessoal. Daniel, se a gente tivesse na década de 80, a gente voltando aqui, de volta pro passado, né? Na década de 80, no DSM-3, eu ia te responder, não existe. Porque o DSM-3, até o DSM-3 na década de 80, você limitava a esquizofrenia até os 45 anos. No DSM-5, no DSM-3-TR, revisado, ele começou a colocar como especificador, o DSM-4 e 5 não colocou mais essa limitação, né? E por muito tempo, a psicose... Não colocou mais a limitação da idade. Isso, não coloca então, mais a tem limitação negócio de 45 anos, acabou não. faz muitos 45 anos. Então, pelo DSM-5, enfim, você preencheu o critério para esquizofrenia, independente da idade, você tem esquizofrenia. Independente da idade. Independente da idade. Mas essa psicose do idoso é uma coisa que tem se falado, né? Enfim, atualmente, no ano 2000, né? Foi publicado um consenso super importante, que se você for ver psicose de início tardio, todos vão se dar esse consenso, do Howard de 2000, né? Que foi ele mais outros autores, inclusive o Dilip Jast, que foi o antigo presidente da Associação Americana de Psiquiatria. Eles fizeram um consenso, né? Ele com o Grupo Internacional de Esquizofrenia do Idoso, acho que o nome é mais ou menos assim, né? Então esse consenso ele veio definir o que era psicose de início tardio, né? E qual que foi a definição deles, né? Então, a esquizofrenia de início tardio é aquela que ocorre após os 40 anos, até os 60. Então, entre 40 e 60, a gente chama de esquizofrenia de início tardio. Acima dos 60, o consenso chama de psicose de início muito tardio, tipo esquizofrenia. Então, até o próprio nome ele muda. Então, entre 40 e 60 é esquizofrenia de início tardio, acima de 60 ele chama de psicose de início muito tardio,
tipo esquizofrenia. Então, é uma grande discussão, né? Existe ou não, né? Então, muitas pessoas acham que isso não existe. Porque a gente sabe que, de fato, todo o transtorno psiquiátrico que acontece no idoso, né? A gente sabe que pode ser um marcador de alguma doença neurodegenerativa. Então, depressão de início tardio, o transtorno bipolar, mania de início tardio, né? E a psicose de início tardio, né? Vamos colocar aí, principalmente acima dos 60 anos, né? E a gente sabe que pode ser um marcador de algo neurodegenerativo. Então, todo paciente que se apresenta para você com a psicose, que a gente já fez o dever de casa. A gente já afastou que era delírio, já afastou que era alguma outra doença clínica, a gente já afastou que era secundário a drogas, a gente tá vendo que aquele paciente não tá deprimido, ele não tá em mania, então já fez o nosso dever de casa, né? Já afastamos as outras causas, então a gente tá dizendo que aquilo sim é um transtorno psiquiátrico primário, né? Então, aquele paciente que se manifesta para você com essa psicose de início muito tardio, acima de 60 anos, a gente sabe que existe sim um risco de aquilo, na verdade, não ser uma psicose de início tardio, aquilo ser um pródromo de uma demência, de um transtorno neurodegenerativo, né? Então, mas a gente sabe que existe um risco. Então, a pessoa que tem uma psicose de início muito tardio, a gente sabe que ela tem um risco em torno de 4 a 5% nos próximos 3 anos de abrir um quadro de demência. Você coloca isso em 10, 15 anos, esse risco é quase 50%, né? Mas tem pessoas que não vão evoluir. E como diferenciar essa psicose de início tardio de uma demência? Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão. 1 bilhão, talvez. 1 bilhão, enfim. A gente não tem como dizer exatamente. O que é que a gente sabe? Vai ter que acompanhar. A gente sabe que a psicose de início muito tardio, normalmente, quando você compara com a esquizofrenia de início precoce, aí eu tô falando antes dos 40 anos, ela vai ter menos embotamento afetivo, como eu falei antes. Você vai ter menos sintomas negativos, menos sintomas afetivos. Você vai ter menos alteração da forma do pensamento. O que é isso? No paciente com esquizofrenia de início precoce, é comum você ter um afrouxamento das associações. O paciente pode até parecer desagregado, né? Então, na psicose de início muito tardio, você vai ter menos alterações dessa forma do pensamento. Menos afrouxamento, menos desagregação, menos sintomas afetivos, menos embotamento afetivo, né? Então, o paciente vai ter mais sintomas paranoides, ideias persecutórias, né? Você pode ter também, vai ser comum, alucinações auditivas. Aí, nesse caso, começa a ser um pouco mais comum alucinações visuais, que a gente sabe que na esquizofrenia de início precoce, antes dos 40 anos, é muito mais difícil você ter alucinações visuais. Nesses casos, começa a ser um pouco mais comum as alucinações visuais, né? E aí você pergunta, e no perfil neuropsicológico? Dá para você diferenciar? Como é que você diferencia isso com as demências, né? É muito difícil, né? Porque a gente vê que de forma geral, a psicose de início muito tardio, você vai ter alterações que podem, se você fizer uma bateria de avaliação neuropsicológica, você vai ter, sim, ver alterações se você comparar com os grupos controle. Então, aqueles idosos que têm psicose de início muito tardio, se você compara com controles, você vai ter um perfil neuropsicológico de alteração, de declínio de algumas funções. Quais são essas funções, né? Então, a gente não consegue, não é uma coisa que ajuda tanto a gente, porque você pode ter tanto alteração de memória, por exemplo, de atenção como de função executiva, né? Então, a gente não consegue bem cravar, se tem tal alteração neuropsicológica, isso é uma psicose de início tardio, muito tardio. Se tem tal, é mais sugestivo de um ADA ou de um ADFT. Talvez nesses casos aí de muita dúvida, o papel dos biomarcadores para a doença de Alzheimer seja interessante, né? Então, acho que a grande questão é essa. Você diferenciar é difícil, né? Então, se você comparar, por exemplo, o perfil neuropsicológico, de forma geral, né? O idoso com a psicose de início muito tardio, ele vai ser mais preservado de forma geral, global, se você comparar com aquele paciente de esquizofrenia de início precoce. Porque a gente sabe que o paciente que tem o esquizofrenia de início antes dos 40 anos, ele vai ser mais comprometido de forma global da sua cognição. Então, o paciente com a psicose de início muito tardio, ele vai ter globalmente, menos alteração. Então, às vezes, a gente dentro daquele paciente, a gente tem que fazer uma avaliação, sempre vai fazer uma avaliação cognitiva, e a grande questão é o que vai acontecer para frente. Então, esse acompanhamento longitudinal é muito importante, porque, em geral, se é de fato uma psicose
primária, em geral você vai ter aqueles sintomas psicóticos, mas eles não vão progredir com uma doença neurodegenerativa. Então você vai ver lá muitas vezes o que na prática a gente vê. Então tem um idoso com psicose de início muito tardio. Você vai lá, fez todo o rastreamento, fez a neuroimagem, se não ajudou muito, né? Enfim, aquela neuroimagem que não tem uma atrofia hipocampal muito grande, uma atrofia lá global, sem compatível com a idade, uma microangiopatia. A gente sabe que os pacientes com psicose de início muito tardio, em geral, eles vão ter mais microangiopatia em relação aos pacientes da mesma idade do grupo controle. Então isso vai ter. Como isso vai, isso também, mas também não tem nenhuma área, nada que vai dizer pra gente, dar uma definição, né? Tendência só, né? Então, se você fez aquele exame de imagem, né? Não te ajudou, né? Você vai fazer uma avaliação cognitiva, uma avaliação neuropsicológica. Em geral, você vai ter alguma alteração que, em geral, vai ficar dentro do CCL. Então, você vai ter que fazer o segmento. Se isso começa a piorar, então se você vê que na avaliação é muito mais de memória, não tem outras. Se você vê que é uma alteração de memória, não tem outros domínios cognitivos afetados, você pode pensar, só de memória, será que não é ODA? Mas nem sempre. E é aí, Daniel, que nesses pacientes, uma coisa vai ser o acompanhamento longitudinal. Se aquele paciente ele persiste com aquelas alterações, ele falaria mais a favor e não piora de uma psicose de início muito tardio. Se ele vai piorando, então, parece que tem algo neurodegenerativo. Entendi. Mas para a gente não ficar esperando, Daniel, aí que vai entrar aí que os biomarcadores vão ser muito importantes. A gente está começando a engatinhar os biomarcadores no declínio cognitivo. Mas pode ser que daqui a um tempo, todo paciente com psicose muito tardio vai ter que fazer biomarcador para DA, biomarcador, de repente, para as alfa-sinucleinopatias, quando eles existirem, né? Então, assim, esses biomarcadores vão dizer para a gente, muitas vezes, no começo, o que é que a gente está tratando. E, Rodrigo, a diferenciar o que é uma esquizofrenia-like, né? Uma psicose de início muito tardio de uma doença neurodegenerativa vai ser importante também para o manejo. Porque a gente sabe que usar antipsicótico, por exemplo, para manejar sintomas psicóticos em uma doença neurodegenerativa, que é off-label, né? Normalmente a gente utiliza doses bem baixas, né? Doses baixas respondem. Para manejar uma esquizofrenia, né? Uma psicose de início muito tardio. Normalmente são necessárias doses mais altas de antipsicóticos, né? Comenta um pouquinho sobre doses mais. Isso é importante, né, Daniel? Então, enfim, enquanto na demência a gente vai ter todo aquele. Vai tentar o máximo não fazer antipsicótico. Nos transtornos psicóticos de início muito tardio, muito tardio, em geral a gente vai precisar fazer antipsicótico. Então a gente sabe que e muitas vezes antipsicótico em doses... O risco dos antipsicóticos em relação à mortalidade são bem claros, Daniel, na demência. Então, em idoso com demência, a gente sabe que tem um risco aumentado de mortalidade por antipsicóticos. A gente não sabe se esse risco é o mesmo, se esse risco também é aumentado para idosos de forma geral. A gente não sabe se é aumentado para, por exemplo, pacientes com transtorno bipolar de início tardio. E a gente não sabe se existe um risco aumentado de mortalidade em pacientes com psicose de início muito tardio. Na psicose de início muito tardio, a gente não vai ter esse receio, porque a gente vai ser necessário. Tem estudos, inclusive, que mostram redução de mortalidade nos pacientes que estão usando antipsicótico e tem psicose de início muito tardio. São estudos muito pequenos, né? Mas, em geral, a gente vai utilizar, na grande maioria das vezes, a gente vai ter que usar antipsicótico sem muito medo nesses casos, né? Mas, de fato, vão ser doses um pouco maiores do que a gente vai utilizar nas demências, na psicose, nas demências, mas mesmo assim é importante até se tiver algum psiquiatra que vai assistir esse podcast, né, saber que vão ser doses menores do que a gente vai utilizar. Então, se tiver algum psiquiatra assistindo, cuidado aí na tua mão, né? Então, a gente vai ter doses menores. Em geral, você vai começar com 25% da dose que você utilizaria num paciente... velho start slow, go slow. Num paciente jovem, né? E a média da manutenção vai ser entre 25% a 50% da dose que você utilizaria no paciente mais jovem. E chegando até, no máximo, 75% da dose que você utilizaria naquele paciente mais jovem. Vamos falar de números. Eu acho que essa parte de tratamento é muito boa. A gente classificou, bem classificadozinho, a gente entendeu. Mas eu acho que só para a gente fechar, e rapidamente a gente falar um pouquinho mais de números. Quais são as melhores opções de tratamento, pensando em sintomas psicóticos que a gente iria partir para o paciente idoso? Sendo ele, em duas situações, eu vou lhe dizer, transtornos primário,
seria um caminho para a gente seguir, e o outro, um secundário. E nesse secundário, vamos supor, o paciente usou, sei lá, corticoide, viu? Dose alta de prednisona e fez um sintoma psicótico por causa do corticoide. O que é que a gente vai fazer aí? A gente vai só suspender o corticoide e esperar, a gente vai começar um antipsicótico, qual antipsicótico a gente vai usar para esse caso agudo? Esse paciente está com um delírio, a gente tem um podcast só sobre delírio e o uso de antipsicótico e tal, como é que a gente faz lá e tal. E para esse outro paciente. Quais são, assim, as estratégias diferentes, Rodrigo, que a gente usaria para cada uma dessas situações e quais as drogas que você prefere e como é que a gente faria isso aí? Rapidamente, só para a gente fechar. Na psicose secundária, enfim, a gente vai tratar mais ou menos de acordo com o que a gente utiliza nas psicoses primárias, né? Enfim, obviamente, se a gente consegue tirar aquele... tá fazendo corticoide, dá pra tirar o corticoide? Porque depende, se for nefritilupo, cara, ele pode tirar corticoide, porque senão ele perde o rim, né? Então, assim, se você for manter o corticoide, vai usar um psicótico, enfim, aí, em geral você não vai ter muita diferenciação do que utilizar, né? E nas psicoses, nos transtornos psicóticos primários, né? Enfim, a tua pergunta, eu vou te perguntar, você quer saber na medicina baseada em evidências ou medicina baseada em eminências? Eu gostei, eu acho que eu quero das eminências. Então, porque das evidências, a gente tem pouquíssimos, se não quase nenhum estudo que vai avaliar. Tem a ressonância sistemática da Cochrane, que eu acho que é não vou lembrar, 2018 mais ou menos, que não tinha nenhum estudo, né? Nenhum estudo randomizado que avaliasse o uso de antipsicóticos no idoso, no paciente acima de 60 anos, né? Tem um estudo... Em qualquer condição? Na demência? No transtorno psicótico primário. No transtorno psicótico primário. Né? Então, tem um estudo, que acho que 2017 ou 2018, né? Que é o Atlas, que ele avaliou a amisuprida, que a gente nem usa tanto, que o nome comercial é o Socian, né? Porque, enfim, até estava em falta algumas apresentações recentemente, né? Então, o Atlas é o único estudo randomizado que comparou lá dose de amisuprida 100mg com placebo, né? Então, de fato, a gente tem poucos, se não quase nenhum estudo randomizado que vai nos guiar de como tratar esse paciente, esse idoso com transtorno psicótico de início muito tardio. Isso pra gente é muito ruim, né? Então, na prática, Rafa, o que é que a gente faz, né? Então, na prática, a gente vai usar muitas vezes, o que a gente vai ter mais, a gente vai preferir usar os antipsicóticos atípicos, né? Do que a gente vai utilizar, muitas vezes, a gente vai preferir usar em detrimento do haloperidol, por exemplo, né? Porque a gente sabe que vai ter risco maior de somas extrapiramidais, enfim, de cinesia tardia mais para frente, né? Então, a gente vai utilizar, muitas vezes, a gente tem evidências de consensos, né? De risperidona, de quetiapina, de olanzapina e aripiprazol. Só a gente tem mais evidência, né? Uhum. Risperidona aí, você vai tratar entre 1, 2, no máximo 3 miligramas. A olanzapina vai aí em torno de 2,5 até 10, no máximo 15 miligramas. A quetiapina, aí 100 até 300 miligramas, psiquiatras. Essa dose é efetiva, porque em geral a gente diz que a quetiapina é um antipsicótico ruim, né? A gente tem que usar para usar como antipsicótico, a gente tem que usar a dose 600, 800 miligramas nos pacientes mais jovens, né? Então no idoso a gente vai usar entre 100 e 300 miligramas da quetiapina e o aripiprazol ali em torno de 2,5 até 10, né? No máximo 15 miligramas. Essas são as doses alvo, né? Você está dizendo? Porque vai começar 100 miligramas a gente começar no nosso paciente idoso, lascou. Né? É a dose média, é isso. A gente vai começar na quetiapina. Se for quetiapina, começar com 25, 50 e vai até 100, e aí deixa com 100 e você vai avaliar se você vai precisar aumentar essas doses, né? Então, sempre cuidado, né? Se você sempre avaliar, será que ele pode ter Levi? Se você achar que, de fato, ele pode ter Levi, né? Enfim, ele tem sintomas para isso, você não fechou o diagnóstico ainda, mas ele pode ter Levi. Então, de repente, vai com muita calma, né? Se não vai fazer risperidona, tentar, de repente, fazer uma quetiapina. Ou clozapina. Se você tem um diagnóstico fechado, aí sim, aí quetiapina ou clozapina. Se você ainda tá na suspeita, faz logo uma quetiapina, você não vai logo pra clozapina, né? Uhum. Então, faz a quetiapina. Se você for fazer a olanzapina, faz 2,5 com muito cuidado, né? Então, assim, realmente com muito cuidado pra saber que aquele paciente... E ver ele perto. Comece a olanzapina 2,5, veja ele com 1 semana, 2 semanas, porque senão ele vai te contar, ele pode estar impregnado, né? Então, realmente ter cuidado no uso psicótico, né? Então, só para finalizar, né? Enfim, em termos dos diagnósticos, é importante você estava perguntando até antes, né, Rafa? A gente tem o transtorno psicótico nisso muito tardio, mas se você for ver,
na psiquiatria, né, clássica, muitas vezes a gente tem outros, se você for ler, é importante se alguém for ler, né? Então muitas vezes você vai ver o termo parafrenia, Sim. né? Que assim, que enfim, tem uma grande discussão do tema do que é parafrenia, mas seria, foi utilizado muito por Kraepelin, né? Como algo que não era uma esquizofrenia que não deteriorava, né? Em termos de afeto, cognição, né? Então, enfim, tem várias definições da parafrenia, mas muitas vezes existe uma diferença da psicose início tardio, em algumas definições, e algumas pessoas usam parafrenia como sinônimo de transtorno psicótico do início muito tardio. Mas lembrar que, assim, só saber que tem essa parafrenia e que às vezes vai ser um conceito semelhante, às vezes vai ter algumas diferenças. E o delírio é o transtorno delirante, né? Sim. A gente chamava antigamente de transtorno delirante persistente, agora a gente fala transtorno delirante, que é aquele transtorno psicótico em que o delírio vai ser o principal carro-chefe. Você não vai ter alucinações, né? Então o transtorno delirante não tem alucinações. Você tem uma preservação muito grande. É isso aí, até no pacientes mais jovens, uma preservação, embora seja uma doença em geral do paciente acima de 40, 50 anos, né, da meia idade. Então, você não vai ter alucinações. A gente diz que o delírio é um delírio em cidadela sitiada. Então, você tem aquele núcleo delirante, né, então delírio de ciúmes, por exemplo, mas fora daquele delírio, ele funciona normalmente. Então, Entendi. você tem aquele delírio que ele... Entendi. Se não tocar nesse assunto, ele fica Se bem. não tocar nesse eu assunto, já ele tá vi. vida normal, ninguém diz. Mas se tocar nesse assunto, aí a coisa complica. Então, só pra você entender, tem essas definições, né? Da parafrenia, do transtorno delirante e da esquizofrenia de início muito tardio. O transtorno psicótico de início muito tardio. Beleza, acho que a gente passou aí por as possibilidades principais. Uma residência de psiquiatria em 1 hora, né? Maravilha, Rodrigo. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. Tá intimado a comparecer aqui para novos episódios. Mais vezes, mais Tá? Para a gente aprender mais aí de psicogeriatria. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Daniel. Obrigado, Rafa. Obrigado a todos que assistiram, né? Que estão acompanhando a gente. Tenho certeza aí que você também deve ter aproveitado, tá bom? Então, não deixe de compartilhar esse episódio. Não deixe de acompanhar aqui o Gericlass no Spotify, em todas as plataformas de agregadores de podcast, no YouTube. Não deixe de acompanhar o Gericlass nas redes sociais, tá bom? É isso aí. Show de bola, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.